Olá, o meu nome é doutora Gleice Vantovski, eu sou cirurgiã bucomaxilo, trabalho na correção das deformidades faciais e nas complementações estéticas dos tecidos moles. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o padrão facial birretrognata, queixinho para dentro, maxila para dentro e quais são as repercussões estéticas e funcionais na face. Os pacientes que apresentam um padrão de classe 2 ou birretrognatismo, também associado maxila e mandíbula para trás, são os pacientes que tendem a apresentar um processo de envelhecimento da face mais acelerado. São aqueles em que o bigode chinês, que é o sulco nasolabial, e a perda de definição do contorno da face é mais proeminente. São pacientes jovens que apresentam um perfil mais envelhecido, visto que os tecidos tendem a se deslocar, os coxins, os compartimentos de gordura da face tendem a se deslocar no processo de envelhecimento. Esses pacientes têm pouca função, pouca sustentação dos tecidos, portanto esse processo é acelerado. Se você tem um perfil com o queixinho para trás, papada, eventual dificuldade de respirar pelo nariz, muitos pacientes apresentam a queixa de roncopatia ou até mesmo acordam assustados durante a noite, que é uma característica bem comum da apneia do sono. Você pode ser um paciente birretrognata. Esses pacientes devem ser avaliados com muita cautela e o planejamento ele não consiste apenas do reparo estético, mas sim do reparo funcional. Então, para estes pacientes estão indicadas duas etapas. Na primeira etapa, que é a etapa cirúrgica, se programa a correção dos tecidos ósseos, dos tecidos duros, esse reposicionamento, esse avanço de maxila e de mandíbula. No avanço, nós conseguimos uma liberação de via aérea superior e das vias aéreas posteriores. Com o avanço da mandíbula, ainda se consegue uma melhor definição do ângulo da mandíbula e do contorno da face. Com o avanço da maxila, por sua vez, conseguimos uma melhora desse bigode chinês e da projeção do nariz. Os pacientes que apresentam esse perfil de birretrognatismo são aqueles que se consideram narigudos. O nariz é proeminente na face. Com o avanço da maxila, o nariz fica menos projetado na face, então existem repercussões estéticas na parte externa do nariz, uma projeção da ponta do nariz. Além, é claro, do ganho respiratório, que é o motivo principal da correção da cirurgia ortognática para a correção da deformidade facial. Uma vez consolidado esse processo de reparo ósseo, do processo cirúrgico, edema reduzido dos tecidos moles, então é planejado um reposicionamento tecidual. Muitos pacientes chegam para mim acima dos 40 anos, onde o processo de envelhecimento é muito mais perceptível, com essas queixas que o meu rosto está despencando, não consigo respirar, o meu nariz é muito proeminente na face. Então, depois da cirurgia ortognática, para estes pacientes cuja pele mais madura, os coxins de gordura já estão mais deslocados, os fios de sustentação são uma excelente alternativa. Por onde os fios passam, eles reposicionam, eles são espiculados, tem pequenos cones que promovem um efeito lift, um efeito de tração e de reposicionamento tecidual. E por onde esses fios passam, o fio tem uma dupla ação, além de tracionar os tecidos, reposicionar esses tecidos, tem uma função de produção de colágeno. O efeito desses fios pode durar em média 1 ano e meio, 18 meses, até 24 meses. E são uma ótima opção para esse reposicionamento dos tecidos. Então existe um reposicionamento tecidual de tecido duro na cirurgia ortognática e a complementação estética através da tração dos tecidos moles que se deslocaram durante o processo de envelhecimento, como esse caso que vocês vão ver agora. E a associação das duas técnicas, que é a correção da função primordial do paciente, a correção da mordida, da respiração, dos posicionamentos ósseos, acompanhada de uma segunda fase para um reposicionamento de tecido mole, traz muitos benefícios funcionais, inegáveis aos pacientes, mas traz a estética, a melhora da autoestima e do posicionamento do paciente, a maneira como ele se enxerga, como ele se posiciona em relação aos seus próximos, em relação ao ambiente em que ele convive.